lindões e lindonas, conectando vidas no ar e sempre com uma programação maravilhosa para você. Hoje nós vamos conversar com Janis Silva. Ela é educadora parental e vai nos dar ótimas dicas sobre criação de filhos. Fique comigo que está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje estão com sabor de brigadeiro, que vai para a criançada. Nicolas, Raniel, Sofia, Sami, Davi, Natália, Abigail e Kaique. Beijão para vocês e feliz Dia das Crianças! E chegou a hora do nosso Momento da Dica. E hoje é para você que quer passar em um concurso público. A nossa indicação é Ponto dos Concursos. Ele tem todos os cursinhos preparatórios para os concursos que vão ser realizados esse ano e no próximo. O Ponto dos Concursos, ele vai com você até a posse. Fica na rua Silvio César Leite, 116, bairro Salgado Filho. Apareça e faça sua matrícula e seja o próximo aprovado no concurso público. Alcance seus sonhos, estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E agora sim, estamos de volta e vamos bater um papo bem interessante com Janis Silva. Janis, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E para os telespectadores que não te conhecem, quem é Janis Silva? Bom, eu sou mãe, primeiramente, né? Sou mãe de Cecília Radassa e eu sou professora também, sou professora há mais de 10 anos. E eu encontrei a educação parental por conta da minha necessidade. Quando eu fiquei grávida, eu tive certeza assim, que eu não sabia educar uma criança. Eu disse, eu não sei educar uma criança. Então, a partir daí, eu comecei a estudar sobre como educar filhos. Aproveite e já explique ao público o que é educação parental. Bom, educação parental é você começar a aprender a saber como você vai utilizar melhor estratégias e melhor habilidades para poder você educar o seu filho de uma forma mais positiva. Porque o que acontece? A gente não é educado para ser pai ou mãe, né? Isso é verdade. A gente faz na nossa intuição, ou então a gente acaba querendo reproduzir o que fizeram conosco, ou então simplesmente querendo deixar de lado o que fizeram conosco, fazer de uma forma totalmente diferente. Só que a gente não tem novas ferramentas. Como é que a gente vai fazer de uma forma diferente se a gente só conhece os padrões antigos? Então, na educação parental, a gente auxilia os pais e mães, ou cuidadores de crianças, né, a usarem novas ferramentas, né, usarem novas estratégias para que eles possam educar a criança de uma forma mais respeitosa, mais positiva, de uma forma que a criança venha se sentir verdadeiramente amada. Porque uma coisa é você dizer que ama o seu filho, outra coisa é ele se sentir amado por você. É interessante essa colocação, não é? E como é que a criança, que nós como pais vamos perceber que a criança se sente amada? Vai ser uma criança mais autoconfiante, vai ser uma criança mais alegre, mais feliz, vai ser uma criança que geralmente vai ser mais colaborativa, porque, na verdade, a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam, né? É verdade. Só que a decisão de obedecer sempre vai partir da criança, não vai ser eu que vou fazer meu filho me obedecer. Eu posso utilizar algumas estratégias punitivas,
né, para ele me obedecer. Só que essas estratégias punitivas podem fazer com que ele se afaste de mim emocionalmente. Então, quando eu bato no meu filho, será que quando eu bato numa criança, ela vai se sentir naquele momento amada por mim? E eu só tenho, a única forma de educar, será que só é batendo? Então, na educação parental, a gente traz outras estratégias de como você educar o seu filho, sem precisar estar batendo nele, sem precisar estar gritando. É claro que não vai se criar um mundo perfeito de uma hora para outra. Nós, como pais, também estamos aprendendo a usar essas novas habilidades, essas novas ferramentas. E com certeza vamos algumas vezes errar e vamos escorregar. E vamos fazer de formas que não gostaríamos de fazer. Mas eu costumo dizer que a parentalidade positiva não é um desabrochar do dia para a noite. São pequenos passos que você vai dando ao longo do tempo numa direção mais positiva. Então, quanto mais o seu filho se sentir respeitado por você, mais ele vai se sentir também amado. Porque imagine numa relação de casal, né? Como é que uma mulher ou um homem se sente amado um pelo outro, né? Quando a gente bota na esfera do adulto, fica mais fácil entender. Então, se o marido ou a esposa, né, chega só batendo, gritando, humilhando, punindo, será que o parceiro, né, vai se sentir amado por essa pessoa que age dessa forma? Só que eu vejo, eu entendo, mas assim, como é que fica no início, na faixa etária de 0 a 6 anos? Porque assim, nós precisamos educar, nós precisamos colocar limites, e as crianças não querem limites, elas querem fazer o que querem. Então, como é que fica esse conflito? Agora, porque é difícil. Só, você disse que as crianças querem fazer o que querem mesmo. Então, só que a gente pode ter outras estratégias que não seja bater, nem punir, nem ficar ameaçando a criança para que ela faça o que a gente quer. Vamos ver aqui um exemplo. Isso. A criança, eu vou dizer aconteceu com minha filha, né? A criança, ela não quer tomar banho, por exemplo, que é uma coisa que ela precisa, né? Vai ter que tomar banho. Aí a mãe tenta, chama e a criança não quer. Só que em vez de eu só mandar a criança, vá, tome banho, eu posso, junto com ela até o banheiro, eu posso oferecer escolhas para ela. Porque todo ser humano que quer isso é poder ter autonomia, né, e poder ter o controle de alguma coisa. A criança também quer isso, assim como a gente adulto quer. Aí o que acontece? Quando eu dou escolhas para a criança, mesmo que sejam escolhas limitadas, eu estou ajudando ela a ter essa sensação de autonomia, de controle também. Então, por exemplo, se eu digo à minha filha, você pode tomar banho na bacia ou no banheiro. Então, a opção de tomar banho não foi descartada, né? Eu não vou dizer não é o que ela quer fazer. Porque as pessoas às vezes acham que a educação positiva é isso, é deixar a criança fazer o que a criança quiser, mas não é assim. Você limita, de acordo com você, que é o adulto, você que vai dar as limitações, e é necessário, a criança precisa de limites, mas você vai dar à criança também escolhas. Você quer tomar banho na bacia ou no banheiro, mas agora é hora de tomar banho, vamos? Não vou perguntar à minha filha, você quer tomar banho? Não. Eu vou dizer a ela quais são as opções que ela tem para tomar banho, então, e ela pode escolher. Sempre oferecendo opções. Opções, mas dentro do do limite que você estabeleceu. Por exemplo, criança que gosta de comer algumas frutas, né? Aí você pode comer isso ou isso, de acordo com a disponibilidade da mãe ou de quem estiver cuidando da criança. Porque uma coisa é você chegar e dizer, você tem que fazer isso agora. E você dizer, você quer fazer o quê? Uma coisa que eu digo sempre também é você procurar trocar ordens por perguntas. Então, em vez de quando a gente dá a ordem a uma pessoa, qualquer pessoa que seja, se chegar aqui para você e disser assim, Sueli, bota isso aqui na mesa, você vai ter uma resistência. Por menor que seja, mas você vai ter uma resistência. E a criança resiste. Agora, se eu pergunto para você, Sueli, você gostaria de colocar isso aqui na mesa ou gostaria de colocar em cima desse outro local? Então, isso vai dar a você a oportunidade de escolher, mesmo que seja uma coisa que eu quero que você faça. Ai, meu Deus, é tão difícil. É difícil no começo. É difícil no começo. Até porque eu digo que a vida da gente, né, infelizmente ou felizmente, é muito corrida.
Então, Sim. a maioria de nós trabalha, né? E filhos e várias responsabilidades. Então, geralmente não se tem muito tempo para dizer que é isso ou aquilo. Não, vá, faça e já está em cima da hora. Mas você já prestou né? atenção? Que geralmente acontece assim. Você já prestou atenção quanto tempo a gente perde quando a gente quer que a criança faça uma coisa que ela não quer fazer? Isso, muito. Será que a E gente não perde tempo também? E é estressante, né? E o estresse. E o pior de tudo, a desconexão. Que você acaba se desconectando da criança. Quando você está nessa agonia toda, nessa pressa, que eu sei também, às vezes eu estou apressada. Então você vai perceber que a criança vai ficar mais agitada, que a criança vai ficar sem querer colaborar, porque a criança quer conexão. O tempo todo a criança está em busca de conexão. Então, se você tem filhos, né, se a pessoa escolhe ter filhos, é uma coisa que vai ser realmente difícil, não é fácil. Ninguém disse que vai ser fácil. Mas você pode ter esses momentos mais tranquilos. Tranquilos no sentido de que você pode se conectar mais com seu filho. Então, você também precisa começar a olhar para você. Porque o que eu descobri quando eu fui estudar sobre educação de filhos, né, é que eu que tenho que me educar primeiro. Então, a gente também tem que começar a se autoeducar, né? Então, essa pressa toda, o que é que ela está comunicando para a criança, né? Que tipo de adulto eu estou querendo formar? Então, tudo isso impacta na minha relação com a criança, no modo como é que ela vai acabar fazendo aquilo, né, que eu estou querendo ou não. Então, uma coisa que é interessante dizer é que a gente tem a impressão de que a gente precisa fazer com que as crianças façam as coisas, né? É verdade. Só que isso é uma tola ilusão. A gente não vai. Ela vai ser mais cooperativa se ela quiser ser, se ela se sentir conectada conosco. Quanto mais conectada conosco ela se sentir, mais cooperativa ela tende a ser, né? Agora, quanto mais desconectada ela se sentir, mais ela vai pedir por atenção. E assim, diante dessas coisas que você citou, cite algumas estratégias, você já deu algumas, mas assim, no contexto geral, para que nós pais nós formarmos esse relacionamento saudável com os nossos filhos da infância até a adolescência, porque nós sabemos que tem fases que são bem conflitantes, né? Principalmente na adolescência. Aí assim, você podia partilhar conosco algumas estratégias? Claro que sim, eu posso. Agora eu preciso dizer uma coisa, assim, não existe receita de bolo. Verdade. Porque cada criança é uma pessoa, né? Então pode ser que uma ferramenta, que a gente chama ferramenta, né? Uma estratégia que funciona para minha filha, pode ser que não funcione para o seu. Então, daí, por isso que a gente tem muitas ferramentas, a gente pode, né, ir testando o que é que vai dar certo. É verdade. Mas, de início, você tem que pensar numa coisa mais ampla, né? Não é uma ferramenta ou outra. Primeiro você tem que pensar o quê? O que é mais importante para a criança. Então você tem que colocar na sua mente que o mais importante para ela é ter essa conexão com você. Então tudo que você puder fazer para melhorar essa conexão entre você e seu filho vai ser útil para você e para ele, né? Agora, algumas ferramentas práticas, né? Como você pediu. Tem essa que é da questão da escolha, né? Permitir que a criança escolha, não o que ela quiser, né? Mas de acordo com o que você delimita. Sempre permitir que ela escolha. Dependendo da faixa etária também vai variar, né? Outra coisa que você pode utilizar muito também, que é muito importante, humor. O humor é uma ferramenta, né? Quando a gente para de ficar só brigando, ranzinza, e começa a entrar no mundo da criança, né? Fazer brincadeiras com ela, né? Você pode ver que muda tudo. Então, coisas que você não está querendo que ela faça, você começa a brincar, fazer uma brincadeira ali, né? Tem até um termo que é parentalidade brincante. Então, é você aproveitar esses momentos de ir tomar banho, chamar para tomar banho, como se fosse uma brincadeira. Porque a criança entra na sua no instante, ela faz o que você quer no instantinho. Agora tem uma estratégia, quer dizer, que eu uso com meu filho. E eu não sei se essa estratégia está certa. É o meu mais novo, Raniel. Raniel, ele
sabe, só quer fazer assim, é um gênio bem forte. Aí a gente fala assim, olha, não faça isso, viu, pronto, se é para ele ir à escola. Aí a gente fala assim, não vai à escola não, beijar a professora não vai beijar. Aí ele chega e vai beijar, sabe? Aí sempre dizendo assim, coisas ao contrário. Só que eu já pensei, eu disse, meu Deus, eu não sei se é certo ficar agindo assim, né? Porque sempre no negativo, aí ele faz. Então, ele vai se acostumar também a isso. Você diz para ele não fazer o que você quer que ele faça. Às vezes a gente age assim, eu, minhas irmãs, só que coisas mais simples, né? Então, olha, não beije fulano não, aí ele vai e beija. Olha, pronto, não vai calçar o sapato não, ele vai e calça. Veja só, vocês ele tem síndrome de Down, ele tem 11 anos. Vocês estão ensinando uma coisa para ele, né? Já perceberam que vocês estão ensinando para ele alguma coisa? E eu estou perguntando e nem sempre vai ser vocês que vão estar ao redor dele dizendo para ele não fazer aquilo. Então eu estou perguntando isso porque geralmente eu já vi também outras mães às vezes fazem com coisas pequenas, mas a gente sabe que isso pode crescer, né? Claro, além de poder crescer, ele pode estar se condicionando a isso, e quando outras pessoas disserem para ele não fazer uma coisa, ele vai fazer porque ele já está condicionado a isso, né? A verem que vocês, como os pais dele, querem que ele faça uma coisa que faz uma leitura ao contrário, né? Isso. E ele pode fazer essa leitura ao contrário de todo mundo. Tudo na brincadeira. Ô, Janis, agora com relação à inclusão de valores, como nós pais podemos abordar os valores para os nossos filhos de uma maneira eficaz ou assim, né? Que não sabemos que não tem uma receita de bolo completa, mas como introduzir, já que tudo está bem confuso hoje? A primeira coisa é você saber, como família, quais são os seus valores, né? Cada pessoa, cada pessoa vai ter o seu valor, os seus valores. E quando se juntam duas pessoas, vão ter valores diferentes, as duas, né? O pai, a mãe, ou quem se juntar para formar uma família. Nesse caso, quais são os valores que esses dois acham mais importante para ser os valores da família? Então é importante também conversar sobre essas coisas, né? Porque são coisas assim que tipo, ficam no ar, né? São os valores, mas ninguém... Qual é o valor da minha família? É respeito? É liberdade? É o quê? Então seria bom que os pais, né? Como família, conversassem para saber quais são os valores da família. Para começar a, no seu próprio exemplo, colocar como valor da família. Que não adianta também só falar para a criança, o valor da família é esse, né? Isso. Não, você tem que viver aquilo que você coloca como valor. Por exemplo, se o valor para você é honestidade, você coloca um valor como honestidade para sua família. Então você precisa ser uma pessoa honesta. Não vai ser aquela pessoa que vai ser, quando fulano chegar, não diga que eu tô aqui não, viu? Aí você quer que seu valor seja honestidade e você não é honesto, né? Então é como exemplo, na verdade. Exemplo. As crianças observam e imitam, O modo de aprender das crianças é esse, observando e imitando. Ô, Janis, e com relação à autonomia? Que a gente fica muito assim, né? Porque meu filho até diz, mãe, tudo é no tempo da senhora, que nós falamos, não, antigamente brincávamos na rua, antigamente isso. E hoje nós queremos dar autonomia aos nossos filhos, mas nos preocupamos com a questão da segurança. Então, assim, como nós podemos agir com relação a isso? Autonomia no sentido de permitir que eles saiam. Autonomia e independência, né? Dos filhos, até assim, eu digo, não só a questão de sair, mas a dependência da gente em casa, nos afazeres. Se tornar uma mãe desnecessária. Isso, que o ideal é ser isso, né? E quando eu vi isso a primeira vez, eu me choquei. Disse, meu Deus, uma mãe desnecessária, mas realmente Então eu queria que você falasse um pouco. Então, como é que a gente começa a dar autonomia aos nossos filhos? A criança vai se sentir autônoma e independente quando ela se sentir capaz. Então, se a criança sabe que ela é capaz de fazer alguma coisa, ela se sente confiante e acredita que tem autonomia para fazer. Porque tudo é questão de crença, né? Então, quando a criança acredita que pode, ela pode. E ela vai lá e faz. Agora, como é que eu tolho essa autonomia do meu filho? Quando eu faço as coisas por ele, que ele pode fazer. Tipo, não tá amarrando o cadastro. Não, sai, deixa eu amarrar isso aqui que você não sabe, não. Entendeu? Para ser mais rápido. Para ser mais rápido. Quando ele tá tentando abotoar o botão, que você vai lá e faz por ele. Então, tudo que você faz pelo seu filho, que ele poderia fazer, você está tirando dele a autonomia. Porque você está tirando dele a noção, a consciência de que ele é capaz. Quando ele está lá no parquinho, que você diz, menino, sai daí que você vai cair.
Né? Menino, não corra não, que você vai cair, menino. Não corra. Então você não quer que o menino, quando é criança, não quer que o menino corra, não quer que o menino se arrisque, não quer que o menino faça as coisas que ele pode fazer. Aí como é que ele vai aprender a ter autonomia quando ele cresce? Onde é que ele vai aprender? Porque a autonomia vai depender da confiança. Se ele não tem confiança nele mesmo, que você não passou essa confiança para ele, como é que ele vai desenvolver essa autonomia? Né? Aí crescem pessoas que são adolescentes que às vezes não sabem nem ir num banco para fazer uma coisa por ele mesmo, né? Que não tem essa capacidade de se locomover ou de se relacionar bem com outras pessoas, porque não se sente capaz. Então tudo que eu faço pelo meu filho, que tiro dele a capacidade de fazer, eu estou tolhendo a autonomia. E quando eu dou a ele a capacidade de fazer, permito que ele erre, porque é importante isso, é uma coisa assim, que a gente, nossa geração, a gente foi ensinado muito a não pode errar, né? E a gente cresce com isso, e às vezes a gente fica meio que sem querer também que nossos filhos errem. Mas uma coisa que você pode fazer na sua casa, né, para ajudar o seu filho, as pessoas estão assistindo também, eu chamo de o ritual do erro. É todos os dias, ou quando puder fazer, quando lembrar, dizer as coisas que você errou naquele dia e o que você aprendeu com aquilo. Então fazer um momento na sua casa do ritual do erro. Então vamos celebrar os nossos erros e vamos ver o que foi que nós aprendemos com isso. Então tornar o erro uma coisa natural e que faz parte da aprendizagem, porque faz, né? Se a gente não errar, como é que a gente vai aprender? Então a gente não quer que nossos filhos errem em nada. A gente quer mostrar que a gente é a mãe perfeita. Quando eu estou mostrando que eu sou a mãe perfeita, eu estou dando uma mensagem para o meu filho. Estou dizendo para ele que ele tem que ser perfeito também. E ele não consegue. E ele se frustra porque ele não consegue. Aí quando eu erro e que eu mostro também que eu errei para o meu filho e eu peço desculpas, eu estou ensinando a ele uma coisa muito grande. Estou ensinando a ele, quando ele errar, ele pode pedir desculpas. Que ele pode procurar um jeito novo de fazer, diferente. E uma coisa que eu tenho observado, porque minha irmã, sempre ela faz atividades recreativas, né, com as crianças, e o que nós estamos percebendo é que as crianças não querem perder, elas não sabem perder, e até o meu também está no meio, o Raniel não quer, e quando perde se emburra, não quer brincar mais, tudo, e assim, o que fazer numa situação dessa? Isso eu já estou trabalhando isso com minha filha desde quando ela era pequenininha, né? Eu sempre mostro para ela que o mais importante não é ser o primeiro, o mais importante é participar da brincadeira. Nas nossas escolas em geral são muito competitivas, né? Traz muito isso de ser o primeiro, que o outro se não... Acaba gerando na criança essa sensação de que ela tem que ser a primeira. E isso faz com que a criança perca a alegria de viver o processo, de todo aquele processo ali. Então, o que eu faço com minha Cecilinha, né? Eu sempre digo para ela, isso repito para ela várias vezes, né? Não precisa ser a primeira, só precisa chegar. Então, eu falo muitas vezes isso para ela. Eu costumo dizer para as minhas colegas lá da sala que eu não quero que ela seja a primeira do Enem, não. Eu só quero que ela passe, que ela consiga. Não, eu quero que ela seja o que ela quiser ser. É verdade. Eu quero que ela seja o que ela quiser ser. Então, não precisa ser primeiro do Enem. Então, não precisa ficar buscando essas coisas assim, esses troféus. Porque, imagine, quando você recebe o troféu, não tem sentido nenhum o troféu em si. O que tem sentido é tudo que você vivenciou para chegar até o troféu. O processo. Então a gente tem que ajudar nossos filhos a entenderem que o mais importante é todo o processo. E não chegar lá porque só fica vazio, fica sem sentido. Só que às vezes, como educadora também, eu vejo que muitas vezes isso parte dos pais. Sim. Os pais exigem o primeiro lugar, os pais exigem a perfeição. E quando chega na fase adulta, assim, já para escolher o vestibular, eu já vi caso de ter que fazer aquilo que os pais querem, porque era o sonho dos pais. Aí a gente volta para a escolha. Cadê as escolhas, né? E uma pessoa sem escolha, ela é o que na vida? Se ela não pode escolher a profissão que ela vai exercer. Justamente, é interessante. E tudo isso, nessa conversa, nós percebemos que tudo parte da infância e da criação. Sim. Hoje nós estamos reclamando que estamos com uma sociedade desestruturada, com uma juventude desestruturada que não sabe perder, a juventude do mimimi, mas quem está criando essa juventude somos nós. Sim.
né? Exatamente. E às vezes os pais não estão atentos a isso. E às vezes não, na maioria das vezes, na melhor das intenções. Isso, na melhor. Querem a melhor coisa para os filhos e agem do jeito contrário. Porque quando a Porque gente não tem o quê? protege, Não né? tem o que? O conhecimento. Né? Quando você tem o conhecimento, né? Eu fui estudar por isso. O que eu disse, eu não sei educar uma pessoa. Aí quando eu descobri que eu tinha que educar a mim, né? Mas eu cheguei a perceber, né, que quando eu tenho conhecimento, que agora eu sei como é fazer uma educação mais respeitosa e sei como é a educação tradicional. Uhum. Quando eu tenho conhecimento, o conhecimento liberta, porque o conhecimento agora me dá a escolha. Agora eu posso escolher fazer da maneira que vai ser mais respeitosa, ou eu posso também escolher ficar do outro jeito, se eu achar melhor isso para minha filha, porque ninguém vai obrigar ninguém a fazer a educação tal com seus filhos, né? Questão de escolha. Mas eu só posso escolher quando eu conheço. Se eu não conhecer, eu vou estar sempre repetindo padrões, sem querer. As porque crenças. quantas mães ou pais, né? Às vezes batem nos filhos, depois ficam se sentindo culpados, né? Fazem coisas depois para se sentir só culpado. Porque, na verdade, não tem outra opção, não sabe o que fazer. Então faz aquilo na intenção de ajudar o filho. Ou então, às vezes, tem outras, mas a primeira é mais fácil dar um Tem isso também, né? Tem gente que diz assim, né? Essa educação não funciona, tradicional não funciona. Funciona. Sim, funciona. Agora, quais são as sequelas que deixam, né? Funciona a curto prazo, mas a longo prazo... Não, eu digo assim, claro, eu sou contra a questão de espancar e tudo. Agora, a palmadinha em si, não. Porque, como eu digo, eu não sou frustrada na vida, não. Eu levei minhas palmadas, meus corretivos, sabe? Mas todo excesso, ele é prejudicial. Eu creio assim, todo excesso, ele é prejudicial, né? O excesso de não deixar fazer o que quiser, de você tolher tudo. Né? Então, eu creio que o problema para nós mães é ter esse equilíbrio, né? De saber na hora de agir. Porque tem momentos que nós precisamos respirar. Pronto, para mim, me tira do sério quando eu digo, vá fazer uma coisa, diretor, com o Ranielzinho. Eu digo, não vou. Ai, pelo amor de Deus, para mim. Aí é difícil, a gente respira fundo. Aí eu digo, troque ordens por perguntas. Então, são essas sugestões que são boas, porque a gente fica, aí na hora você só dá vontade de quê? De dar uma palmada. Porque não, você tem que respeitar e tudo. Então, realmente, o conhecimento liberta. Agora, com relação à educação parental, quais são os mitos mais frequentes que você ouve com relação a isso? O mito mais frequente mesmo é que a educação parental, a disciplina positiva, né, essa educação mais respeitosa, é querer criar filho fazendo tudo o que quer, né? Vai deixar fazer o que quiser, vai bater na mãe, vai não sei o que, a criança vai ser mimizenta, não sei. Mas não é isso. Na verdade, a educação positiva, né, o que ela pretende é ajudar os pais a terem novas habilidades para lidar com as crianças de uma forma mais respeitosa. Porque todo ser humano merece o respeito. Né? Claro, E as crianças também. Às vezes a gente trata a criança de uma forma que não trataria um amigo, né? Trata os nossos filhos de uma forma que não trataria um amigo nosso. Por exemplo, às vezes a criança está lá no sofá vendo uma TV, aí o pai, acabou a hora, chega, pega, e toma o controle da mão da criança. Será que ele faria isso com um amigo? Seria mais educado. Por que não ser também com a criança? É verdade. Né? Às vezes o menino tá lá, derrama um negócio na mesa, a mãe briga, não sei o que, bota de castigo. Aí o amigo chega no carro para jantar, não se preocupe não, a gente limpa aqui. É bem isso. É bem por aí mesmo. As crianças merecem respeito, assim como os adultos merecem respeito. E as coisas que são pequenas na nossa visão para as crianças, para eles são coisas importantes e grandes. Às vezes porque quebrou um brinquedo ou a caneta não era da cor que ele queria, é uma coisa realmente grande para ele, no mundo dele. E por que não respeitar isso? Né? Só que vai ter momentos, Janes, que eu creio assim, que não vai poder ter escolhas, não é? Então, como lidar? Porque a criança ela não quer ser contrariada. E tem momentos que você vai precisar dizer não.
A criança não quer ser contrariada ou os pais não querem que a criança chore? Entendeu? Não, pra mim nunca foi problema o choro, não. Porque o que eu vejo assim na maioria dos O pais choro é livre, não né? gostarem que a criança chore. Uhum. Aí quando a criança está chorando, ou querem calar a criança de algum modo, aí às vezes ou batem, ou brigam, ou gritam, ou então dão alguma coisinha para a criança, ou distrai, mas não querem que a criança vivencie aquele momento do choro, o que não é bom para a criança, né? Porque nós adultos, a maioria de nós na nossa geração, não foi permitido chorar. E a gente não tem paciência muito com choro. Não quer que a criança chore. A gente não está preparado para ouvir o choro. Então, essa questão de dizer assim, a criança não vai querer. Ela algumas vezes não vai querer e você vai dizer, não, tá tudo bem, eu amo você e você não vai poder fazer isso. E ela vai chorar, vai. E deixar, então, é isso. E permitir que ela chore. É E verdade. deixe que ela chore. Não precisa calar o choro, não precisa bater. E explicar para ela, olha, isso aqui não pode agora, ou não pode hoje, ou não pode de jeito nenhum. E mamãe ama você e tá aqui com você. Se você precisar de um abraço, eu tô aqui para te dar um abraço. É fácil fazer isso? Não. Com O que é certeza. que isso exige de nós? Exige uma regulação interna. Então, se eu quero que o meu filho se regule, por que eu não quero me regular também? Isso. Né? É verdade. Ô, Janes, e com relação ao uso excessivo das telas? Porque, assim, eu creio que hoje é a preocupação dos pais, né? Da maioria. Quais são os malefícios que isso causa? Olha, alguns malefícios que já estão sendo estudados, né? Que já tem estudo sobre isso. É questão na fala. Dificulta. Crianças pequenas que são colocadas muito na tablet, dificulta a fala. Na questão do sono, crianças que são colocadas durante muito tempo, principalmente se for no período da noite, né? Vai dificultar o sono da criança. Aí vai dizer, meu filho só dorme meia-noite. Por conta disso. Aquela luz, ela inibe, né? Alguns hormônios no nosso corpo, aquela luz azul, que faz com que você não tenha sono mesmo. Agressão, vão ser crianças mais agressivas. Vai ter também a questão da atenção. Tem estudos que mostram que crianças que ficaram, botou uma semana diante da tela, e outras que não ficaram uma semaninha só, já diferenciou o nível de atenção dela. Aí a gente ouve muita criança com falta de atenção, hiperatividade, não sei o que, né? Mas bota na tela. E a questão O que acontece com a tela é que os estímulos na tela são muito rápidos. E quando a criança sai para a vida real, não é daquele jeito. Não é verdade. E o que acontece? Ele quer aqueles mesmos estímulos. E ele não consegue mais focar. O que é que vai ajudar a criança a ter foco e atenção? É um quebra-cabeça, é ficar olhando as plantas, é ficar brincando com areia, sabe? Não. Coisas que concentrem o foco da criança. Só que a criança é tirada disso e é colocada numa tela. Então, depois o pai quer que a criança seja focada, não vai ser. E a criança que só faz as refeições no celular? Isso é triste. Eu vejo muito isso nos restaurantes. Quando eu vou em algum restaurante assim, eu vejo muitas crianças assim, sentada e comendo. O que é que aquela criança está comendo? Ela não sabe. Ela só está engolindo ali. Então, a gente vive num mundo cheio de ansiedade, e a ansiedade é justamente por não focar no presente. E a gente está tirando da criança o momento de refeição dela. Né? Às vezes, quando minha filha está comendo, que ela pede, né? Eu digo, não, você vai prestar atenção no que você está comendo agora. Aprecie a sua refeição. É preciso que a gente saiba o que está comendo, porque senão vai criar adultos no futuro, né, ou adolescentes, que vão ter problemas com a alimentação, ou comer em excesso. Aí de onde vem a questão da obesidade, que também é outro fator da tela, provoca obesidade nas crianças, tanto por conta de não estar comendo sem saber o que está comendo, é só você testar, né? Pega um pacote de pipoca, vai assistir um filme, você come pipoca nem viu. Percebe, é verdade. É verdade. Tanto por conta disso, a obesidade, né? E também por conta de a tela tira a criança da atividade física. E para mim, a coisa mais prejudicial que a tela faz com a criança é tirar dela a oportunidade dela ser criança e de imaginar. Porque veja, o que é que faz com que a gente tenha esse mundo todo? É a imaginação, né? A imaginação que faz a gente criar coisas.
E quando a gente bota a criança diante de uma tela, a gente está tirando dela essa experiência de imaginar, da imaginação. Porque se você botar uma criança brincando sozinha, ela vai começar a conversar, vai falar, criar um monte de coisa ali da cabecinha dela. Mas diante de uma tela, ela vai estar lá parada, estática, sem se socializar. Tem a questão da socialização também, né? Também é. Sem se socializar, sem estar interagindo com ninguém, diante de uma tela e sem aprender nada. Porque por mais que diga que é educativo, não tem nenhuma comprovação de que essas coisas educam a criança. Se a criança estiver com um adulto, o adulto interagindo com ela, explicando alguma coisa, ela ainda vai aprender. Mas se não, não vai aprender nada. Ela vai aprender a manusear, porque criança aprende tudo muito rápido, né? Mas aprendizado de fato, de cognição, de aumentar a cognição dela para as questões mais importantes, não vai. E quando a gente ouve uma mãe dizer assim, não, mas eu não tenho o que fazer, ela não tem brinquedo, a criança tem nada, só tem o celular. O que é que você aconselha? Que tipo de atividade? Como é que essa mãe deve proceder? Olha, eu tenho um e-book que são 150 atividades sem tela, né? Sem tela. E eu coloquei isso assim em grupos, né? Então, se o seu filho não tem brinquedo, se você for na natureza, ele vai achar tanto do brinquedo. Antigamente era assim, tanto né? do brinquedo que você não vai ter imaginação. Às vezes eu saio com minha filha para catar folha, para catar vagens, para catar sementes. Às vezes eu vou ao parque da sementeira com elas para catar sementes. Tem cada semente linda lá no parque. Então, explorar a natureza, né? Se você tanto que se você der à criança um brinquedo com uma caixa bonita, ela vai brincar com a caixa de deixar o brinquedo. É até desaconselhável você dar à criança tantos brinquedos estruturados, né? O ideal é que você dê brinquedos que ela possa criar mais coisas, porque aquele brinquedo que faz tudo, a criança não está brincando. Não faz nada, é verdade. A criança não faz nada. Verdade. Então você não pode dizer que sua criança, se você pegar pedras para a criança brincar, ela brinca. Né? Minha filha, quando tá sozinha, assim, tudo que tiver, ela pega lápis, pega pedra, pega um monte de coisa e começa mesmo ela a criar e fazer as imaginações, pegar papel. Eu faço os bonequinhos de papel pra ela adora. Eu faço a família toda, eu faço os bonequinhos de papel e ela fica brincando com os bonequinhos de papel e ela adora, entendeu? Verdade, então não existe isso que criança não tem brinquedo e eu tenho que dar o celular. Na verdade é mais cômodo pra mim dar o celular pra ela. E se não quiser fazer nada, sentar no chão e brincar com a criança, só de fazer cosquinha já é mais válido para ela do que você dar um celular para ela. Porque nós somos seres sociais, né? Se a gente não tiver essa relação de olhar no olho do outro, de ver a face dos outros, a gente não vai desenvolver nossa capacidade socioemocional. Até porque a própria criança, ela sente. Eu tiro pelo meu filho mais novo, tem momentos que ele está com o celular e faz, chega, aí vem pra cima da gente brincar. O problema é que a cosquinha dele a gente não aguenta. Mas Janice, maravilhoso, viu? Eu acho que é um assunto que rende muito, porque é uma necessidade, assim, da maioria das pessoas. E eu queria saber, na sua experiência, qual é a maior recompensa para você de ser uma educadora parental? A maior recompensa é ver crianças se sentindo amadas. Né? Porque quando o pai está lá fazendo no objetivo bom dele, né? Mas que então acaba só afastando a criança dele, eu vejo um serzinho ali que não se sente amado, né? Que não está prosperando como pessoa. E quando eu percebo que, por uma coisinha que eu disse, né, eu posso ajudar alguma família. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem 2 filhos, né? Uma já é adolescente, outra na idade do seu, assim, 11 anos, eu acho. Aí eu falei pra ela dessa questão, né, de que era importante ela ter um tempo especial para cada um. Porque não adianta querer só sair com os 2 e dizer que é o tempo de cada um, né? Verdade. Precisa sair com cada um individualmente. Aí eu falei isso pra ela, né? Que era importante ela ter um tempo especial para cada criança. Aí ela instituiu com a filha e com o filho. Hoje eles estão... Ela e o filho criaram, né, o Mamãe e Eu. Ai, que legal. O Mamãe e Eu é um dia... Ela sai de 15 em 15 com o menor, que é o filho dela. É o de 11 anos. Ela sai de 15 em 15 com ele. E eles fazem algo que ele gosta de fazer, ele que sugere o que vão fazer. E depois ele faz como se fosse um diário. Ele gosta muito de desenhar, ele desenha, faz o diáriozinho e depois ela imprime para fazer como se fosse um livrinho. Muito bom. Então foi uma coisa assim, que por causa de uma orientação minha, né?
Ela criou esse e hoje em dia, e eles brigavam muito, os dois também, né? Os meninos dela, os filhos dela. Um menino e um menino, brigavam muito. Aí eu ajudei a ela também e disse que assim, as brigas diminuíram bastante. Que eu disse a ela que quando 2 filhos brigam muito, é que estão querendo a atenção da mãe. Meu Deus do Então, céu. o que é que a mãe precisa fazer? Complicou. A mãe precisa se tornar imparcial. Se for tratar um de um jeito, é tratar os dois. Porque senão a mãe vai acabar fazendo o quê? Se for tomar partido de um ou de outro. Porque sempre um vai ser mais forte. Tanto a questão da preferência, como também a questão de você tá colocando na cabeça dele que ele é uma vítima, o mais fraco, que o outro é o agressor. E acaba que isso vai se fortalecendo, porque ele vai viver com essa crença. O da vítima vai sempre se vitimizar e o agressor sempre vai achar que pode agredir e bater no outro, entendeu? É bem interessante. Então você precisa agir de forma imparcial. Ou você diz assim, se forem maiores, não, vocês se resolvam. Ou então o que você estipular para os dois, mesmo que você saiba que um tá certo e o outro tá errado, mas se você estipular para os dois é a mesma coisa. É como dizer, todos no mesmo barco. Então você não pode tratar um como agressor e outro como vítima. Você tem que tratar os dois do mesmo jeito. Entendi. Porque senão você vai fortalecer a crença de um e de outro de que é isso ou outra coisa, né? E quando eles perceberem que não vai ter atenção da mãe por conta das brigas, eles vão mesmo se resolver. Pode ser que no começo seja mais complicado, né? Mas depois eles se resolvem. Tem prato no chão, panela e não tô nem aí. Mas que bom, Janes. Então, assim, para finalizar, então, as famílias, por exemplo, você trabalha, as famílias podem contratar você para que você dê sugestões. Faça a consultoria. Faz a consultoria, né? Específico de cada família, né? Entendi. Porque o problema seu pode ser um problema do outro, né? Então, vai ser orientado especificamente para aquela família, os problemas que eles estão passando, né? Entendi. Aí eu vou dar orientações, vou ajudar o pai a mostrar novos caminhos, né? Entendi. E vou ajudar a ele a ver o ponto cego, né? Qual é o ponto, onde é que ele está errando ali, o que é que pode ele estar errando, que ele não percebe, né? Isso é. Mas aí ajudo a ele a ver. E assim, a opção de fazer ou não vai ser dele, eu não vou mandar ninguém fazer nada, né? Vou dar sugestões, né? Vou mostrar caminhos, você pode ir por aqui, por aqui, por aqui, qual vai ser a sua escolha, né? Então, eu acho engraçado que essa forma de educar passa a ser tão fazer parte da vida da gente, né? E quando a gente faz com nossos filhos, eles também fazem com os outros, né? Teve uma vez que eu tava no parquinho com Cecília, aí ela tava brincando com uma menininha, né? Aí tava no gira-gira, aí fingindo que era o carro. Aí a menina sentou, aí na vez da menina, a menina mandou ela botar o cinto. Aí que era fingindo, né? Aí na vez dela, ela perguntou: você quer botar o cinto agora? É interessante, Então, se vocês não levarem mais nada de hoje, né, não lembrarem nada, lembre assim, faça perguntas em vez de dar ordens. Isso ajuda muito. Muito bom mesmo. Janes, assim, eu creio que os nossos telespectadores gostaram muito dessas dicas, porque são dicas valiosas. E vai estar aqui, né, o Instagram da Janes, podem ir lá, eu já olhei, são várias dicas, né? E se quiserem entrar em contato também, vocês entram pelo direct, não é isso, Janes? Mesmo. E assim, dê a última palavra para os pais, né? As saudações finais para o nosso público, para quem está nos assistindo. Tá bom. Bom, o que eu posso dizer para vocês aqui é que nós, como pais, né, como mães, nós não somos perfeitos. E que é bom que não somos perfeitos, né? Porque nossos filhos também não são. Mas nós buscamos um caminho que seja do equilíbrio. E esse caminho do equilíbrio, quando você vê uma pessoa se equilibrando na corda bamba, ela não vai estar parada, né? Ela vai estar sempre um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Pode ser que às vezes você penda para um lado, às vezes penda mais, mas você vai sempre estar caminhando. O importante é estar sempre caminhando nessa direção mais positiva, né? De evitar ou deixar para trás, né, essas ferramentas que a gente tem, que são ferramentas mais da educação tradicional, da educação anterior, que sempre querem punir, querem castigar, para usar novas ferramentas, né? Adquirir novas habilidades como pais, para que a gente possa realmente educar crianças que sejam crianças felizes, crianças confiantes, crianças resilientes, né? Crianças que abracem o mundo de uma forma assim,
com confiança e alegria. Que alegria, tá bom. Obrigada, Janes. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa e nós vamos ficando por aqui. Eu que agradeço o convite. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Um bom feriado para vocês.